A nossa história começa. Imagine um mundo onde o zumbido mecânico e incessante da civilização finalmente cessou. Os arranha-céus que antes rasgavam os céus, erguendo-se como monumentos arrogantes à ambição humana, agora se erguem como lápides silenciosas contra um céu cinzento e indiferente. Não há sirenes a soar ao longe, nem pneus a guinchar no asfalto, nem cacofonia de vozes a fundir-se no ruído branco da vida urbana. Apenas o vento, assobiando pelas janelas quebradas, e o som suave e assustador das raízes a rachar o betão. Mas isto é apenas o começo do silêncio. Não começa com um estrondo, mas com um sussurro. As luzes se apagam, as bombas param, e a água, a força vital do planeta, mas inimiga da nossa arquitetura, começa o seu trabalho paciente e destrutivo. Sem a intervenção constante de engenheiros e equipas de manutenção, as redes subterrâneas que mantêm as nossas cidades secas falham em poucas horas. Nos metros de Nova York, Londres e Moscovo, as bombas que lutam contra o aumento do lençol freático ficam em silêncio. A escuridão engolfa os túneis. Em 36 horas, a água começa a subir, recuperando as artérias de aço que antes transportavam milhões de pessoas. Ela rasteja sobre o terceiro carril, enferrujando os sensores e transformando os trilhos em rios subterrâneos. Acima do solo, a transformação é mais lenta, mas igualmente inevitável. A poeira assenta nos vidros imaculados das torres de escritórios, uma camada de sujeira que nunca será removida. Espere até ver o que acontece a seguir. Acima do solo, as grandes avenidas e bulevares, outrora congestionados com o trânsito, tornam-se planícies abertas de asfalto que assam ao sol e congelam no inverno, preparando a superfície para a invasão verde que está por vir. Animais domesticados, trancados dentro de apartamentos e casas, enfrentam a primeira realidade sombria deste novo mundo. Os animais de estimação que mimamos, criados para a companhia e não para a sobrevivência, encontram-se presos em gaiolas douradas. Mas para aqueles que escapam, os cães que se libertam, os gatos que escapam pelas janelas abertas, começa uma regressão primitiva. A aparência de domesticação é frágil. Em poucas semanas, as raças puras, as anomalias genéticas que criamos por estética, perecem. São demasiado lentas, demasiado brandas ou incapazes de caçar. E é aqui que as coisas ficam realmente selvagens. Mas os vira-latas, primos distantes dos lobos, começam a lembrar-se dos velhos hábitos. Formam-se alcateias, não por afeto, mas por necessidade. A hierarquia da rua é reescrita, já não ditada por semáforos ou leis de trela, mas por dentes e garras. Enquanto isso, a invasão botânica lança o seu ataque às fortalezas de betão. Muitas vezes vemos a natureza como algo frágil, algo a ser protegido em parques e reservas. Mas a natureza é uma oportunista implacável. Uma única semente, levada pelo vento e depositada numa sarjeta entupida com folhas mortas, é a vanguarda de um exército. Ela brota, enviando uma raiz delicada em busca de apoio nas fissuras microscópicas da argamassa. Com o passar das estações, essa raiz engrossa, bebendo a chuva que não escoa mais. Ela exerce pressão hidráulica, sutil no início, mas irresistível com o tempo. Você não vai acreditar no que acontece depois disso. A alvenaria range e racha. Fachadas que resistiram a décadas de tempestades começam a se desprender das estruturas de aço, caindo nas ruas abaixo em uma chuva de poeira e detritos que ninguém está lá para testemunhar. A cidade está mudando, trocando a sua pele humana para revelar os músculos verdejantes por baixo. Considere os rios de asfalto que chamávamos de rodovias. Essas cicatrizes negras na paisagem eram mantidas através de vigilância constante, seladas contra os elementos. Sem nós, o ciclo de congelamento e descongelamento se torna um martelo. A água penetra nas fissuras durante o dia, congela à noite e se expande, destruindo a superfície da estrada por dentro. Ervas daninhas, avistando a luz do sol, brotam pelas fendas. Em 5 anos, as rodovias são prados. Em 20, são florestas. O engarrafamento da hora de ponta é substituído pela migração de veados e pela perseguição de predadores que usam os canteiros centrais cobertos de vegetação como terreno de caça. As pontes, triunfos da engenharia, enfrentam um destino mais dramático. Mas há mais nesta história. O aço, exposto ao oxigênio e à umidade do ar,
começa a oxidar. A ferrugem, o cancro do metal, espalha-se como um fogo lento. As magníficas pontes suspensas que suportam milhares de toneladas de aço em tensão começam a desgastar-se. Começa com um único fio a partir-se, um som de tiro a ecoar sobre a baía vazia. Depois outro e outro. O colapso, quando ocorre, é um evento estrondoso, enviando ondas que se chocam contra as margens que estão indiscutivelmente mais limpas do que em séculos. As águas, que não são mais agitadas por hélices ou envenenadas por efluentes industriais, começam a clarear. Os metais pesados assentam no sedimento, enterrados por novas camadas de areia e lodo. A vida marinha, atordoada pelo silêncio repentino dos oceanos, começa a se recuperar. As pescarias, esgotadas por séculos de sobrepesca, explodem com vida. Cardumes de peixes brilham como prata líquida nos portos de cidades fantasmas. As baleias, navegando pelo canto, descobrem que os seus chamados viajam mais longe nas profundezas silenciosas, restabelecendo antigas redes de comunicação cortadas pelo ruído das rotas marítimas. Esta parte você não vai querer perder. No entanto, há alguns legados da humanidade que se recusam a desaparecer silenciosamente. As usinas nucleares, espalhadas pelo mundo como bombas-relógio, exigem resfriamento ativo constante. Quando a rede elétrica falha e os geradores a diesel de reserva ficam sem combustível, as bombas param. O calor aumenta. Os sistemas de segurança automáticos podem desligar os reatores, lançando barras de controle para interromper a fissão, mas o calor residual permanece. Sem água para arrefecer os núcleos, eles derretem. Incêndios eclodem, lançando nuvens de isótopos radioativos na atmosfera, que são levadas pelo vento e se depositam sobre os continentes. As zonas ao redor dessas usinas tornam-se terras proibidas, Éden radioativos, onde a vida sofre mutações e se adapta de maneiras estranhas, horríveis e belas. Olhamos para Chernobyl como um estudo de caso, onde a floresta vermelha permanece como um testemunho da resiliência da vida diante do nosso veneno mais mortal. Lobos caçam em meio às ruínas, seus corpos carregando cargas de césio que matariam um ser humano. Mas eles prosperam. A natureza não julga a toxicidade. Ela simplesmente evolui ou morre. O conceito de espécies invasoras perde o seu significado. Mas o verdadeiro mistério é mais profundo. Sem os controlos alfandegários e fronteiriços internacionais, a biologia do mundo homogeneiza-se. Pitons que fugiram de lojas de animais na Flórida conquistam os pântanos do sul. As videiras kudzu japonesas engoliram todo o sul dos Estados Unidos, cobrindo cidades inteiras com um manto verde. Criaturas e plantas, outrora separadas por oceanos, lutam pelo domínio em novos territórios. O horizonte de uma cidade como Dubai ou Las Vegas enfrenta um tipo diferente de recuperação. No deserto, o inimigo não é a água, mas a areia. As dunas, contidas por muros e varreduras constantes, retomam macio a marcha. Elas se acumulam contra as torres de vidro, quebrando janelas sob o seu peso, invadindo lobbies e salões de baile. Os hotéis de luxo, outrora repletos do burburinho dos ricos, tornam-se cavernas silenciosas cheias de dunas. Escorpiões correm sobre roletas de roleta e víboras fazem ninhos nos lustres que caíram no chão. O ar seco preserva essas estruturas por mais tempo do que nos trópicos úmidos, criando cidades mumificadas que permanecem como esqueletos por milênios. Aqui está a estranha realidade. As estruturas de madeira, as casas suburbanas da América, são as primeiras a desaparecer. Cupins, fungos e formigas carpinteiras veem os nossos bairros não como casas, mas como um buffet infinito. Os telhados cedem à medida que as telhas são levadas pelo vento, permitindo que a chuva apodreça as vigas. Em um século, um loteamento não passa de uma série de saliências no solo da floresta, marcando onde antes ficavam os porões, agora cheios de palha de madeira podre. O plástico, a nossa criação mais duradoura e vergonhosa, persiste. Não é biodegradável, fotodegrada-se, decompondo-se em partículas cada vez menores, até se tornar parte do próprio solo. Os estratos geológicos futuros os conterão uma camada de confetes de plástico, um marcador sintético do antropoceno.
No entanto, as bactérias já estão a evoluir para o comer. No silêncio dos aterros, novas estirpes de micróbios descobrem que o nylon e o poliéster são fontes de carbono. Os comedores de plástico multiplicam-se, iniciando o lento processo de digestão das montanhas sintéticas que deixamos para trás. A atmosfera também sofre uma profunda mudança. Sem a constante emissão de fumo das chaminés e tubos de escape, o smog desaparece. E então, algo inesperado acontece. Os céus tornam-se de um azul profundo e penetrante durante o dia e uma tapeçaria de estrelas à noite, visíveis mesmo a partir dos centros das metrópoles mortas. Os níveis de dióxido de carbono elevados por 2 séculos de industrialização demoram mais tempo a baixar. As florestas, agora a expandir-se sem controlo, voltam a ser os pulmões do mundo, inalando o excesso de carbono e armazenando-o na madeira e nas folhas. O clima estabiliza, embora o tempo continue selvagem e imprevisível, já não atenuado pelas ilhas de calor das cidades. Vamos dar um zoom em um local específico, uma biblioteca. O papel dentro dela, a soma do conhecimento humano registrado em tinta, é vulnerável. Em um clima úmido, os livros incham ao absorver a umidade do ar. O mofo cresce nas páginas, manchando as palavras com constelações de fungos. Traças e vermes dos livros perfuram a história, a filosofia e a ciência, digerindo os pensamentos de Newton e Shakespeare. A menos que sejam preservados num deserto árido, os registros escritos da nossa civilização apodrecem em poucos séculos. As inscrições em pedra, as lápides e os monumentos duram mais tempo, mas mesmo eles sucumbem à chuva ácida dos primeiros anos pós-humanos e ao líquen que corrói a rocha. Espere até ouvir o que aconteceu a seguir. Os arquivos digitais, a nuvem, os servidores armazenados em bunkers com clima controlado, eles são os mais frágeis de todos. Sem eletricidade, são monólitos inertes. Sem manutenção, as cargas magnéticas nos discos rígidos desaparecem. Os dados são corrompidos pela entropia e pela deterioração dos bits. A soma das nossas vidas digitais, as nossas fotos, os nossos e-mails, os nossos vídeos, desaparece no éter, perdida não pelo fogo, mas pela simples perda da centelha que os mantinha vivos. Nos oceanos, as grandes manchas de lixo, ilhas de detritos flutuantes do tamanho de países, tornam-se recifes flutuantes. Cracas e mexilhões fixam-se nas garrafas de plástico e nas redes de pesca. Tornam-se jangadas para as espécies atravessarem os oceanos, levando a colonização invasiva a ilhas remotas. Os recifes de coral, branqueados pelo aquecimento das águas, enfrentam uma recuperação difícil. Mas sem o escoamento químico da agricultura e a destruição física da pesca de arrasto, as espécies resilientes começam a construir uma nova fortaleza de cálcio sobre os esqueletos das antigas. A química do oceano lentamente se reequilibra, absorvendo o carbono do ar, tornando-se mais ácida antes de se estabilizar. Esta parte é absolutamente arrepiante. Os predadores de topo do planeta mudam. Sem os humanos, os ursos, lobos e grandes felinos recuperam os seus territórios. Mas nas cidades surge um novo ecossistema. Os ratos e as baratas, tão dependentes dos nossos resíduos, enfrentam um colapso populacional. Eles precisam de se adaptar ou morrer. Os sobreviventes tornam-se caçadores mais magros e agressivos. Os porcos selvagens, altamente inteligentes e adaptáveis, explodem em população, vasculhando os restos das cidades, tornando-se os novos forrageadores dominantes das zonas temperadas. Imagine a barragem Hoover, uma enorme cunha de betão que retém o poderoso rio Colorado. As suas turbinas, entupidas com mexilhões invasivos, há muito que deixaram de girar. O nível da água no Lago Mead sobe e desce com as estações, transbordando pelos aliviadouros em anos chuvosos. O betão, curado durante um século, é incrivelmente duro, mas não é imortal. Formam-se infiltrações. A água encontra um caminho. Pode levar 1000 anos ou 5000, mas eventualmente a pressão vencerá. A barragem se romperá, liberando uma inundação bíblica que limpará o Grand Canyon de qualquer vestígio humano, um retorno repentino e violento ao fluxo natural do rio. Mas a natureza tem um cronograma diferente.
Na zona de exclusão de Chernobyl, temos um vislumbre desse mundo. Os cavalos de Przewalski, outrora extintos na natureza, vagueiam pelas planícies radioativas. As árvores crescem retorcidas pela mutação, mas crescem. A vida é confusa, caótica e implacavelmente persistente. O silêncio que imaginávamos não é verdadeiro silêncio. É uma sinfonia de ruídos biológicos. O vento nas árvores, o canto dos pássaros, o correr da água. Uma trilha sonora que existia há bilhões de anos antes de nós e continuará por muito tempo depois. Os satélites, milhares deles orbitando a Terra, começam a sua lenta decadência. Sem propulsores para manter as suas órbitas, a resistência atmosférica os puxa para baixo. Eles cruzam o céu noturno como estrelas cadentes, queimando na atmosfera, um espetáculo noturno de fogos de artifício sem público. A Estação Espacial Internacional, uma maravilha da cooperação, torna-se um túmulo em chamas ao mergulhar no Pacífico. Na Lua, as pegadas dos astronautas permanecem, preservadas no vácuo, talvez a marca mais duradoura da nossa existência, inalterada por milhões de anos, a menos que seja atingida por um micrometeorito. De volta à Terra, os contornos das nossas cidades permanecem visíveis da órbita por muito tempo, padrões em grade gravados nos continentes. Você não vai acreditar no que acontece depois disso, mas no solo a geometria está se desintegrando. Os ângulos retos são raros na natureza. As árvores derrubam as cercas. As trepadeiras suavizam as arestas dos edifícios. O mundo torna-se mais redondo, mais suave, mais orgânico. A divisão nítida entre artificial e natural dissolve-se. Um carro enferrujado e coberto de musgo não é mais uma máquina. É uma formação rochosa, um abrigo para uma raposa, parte da paisagem. As fábricas químicas e as refinarias representam uma ameaça persistente. Os tanques de cloro, amoníaco e outras substâncias tóxicas acabam por enferrujar. Estes eventos localizados criam zonas mortas, círculos de vegetação murcha, onde nada cresce durante décadas. Mas a Terra tem uma enorme capacidade de diluição e filtragem. A chuva lava as toxinas para o solo, onde as bactérias, evoluindo rapidamente, começam a decompor as moléculas complexas. O solo, envenenado por chumbo e arsênico, é coberto por camadas de humus fresco proveniente de folhas, em decomposição, enterrando os pecados da era industrial. As cicatrizes saram, embora o tecido seja diferente do que era antes. E é aqui que as coisas ficam realmente loucas. Nas vastas faixas agrícolas, as monoculturas de milho e trigo falham imediatamente. Sem pesticidas e fertilizantes, elas são invadidas pelas ervas daninhas, as gramíneas nativas e flores silvestres que foram suprimidas durante séculos. A pradaria retorna ao centro-oeste. Os búfalos, se algum sobreviveu em reservas, podem ver o seu território expandido, vagando pelas ruínas das fundações das quintas. As modificações genéticas que fizemos às nossas culturas, milho derivado para produzir o seu próprio pesticida, podem persistir por algum tempo, entrando no pool genético selvagem, criando híbridos estranhos. Vejamos os horizontes das cidades costeiras: Miami, Xangai, Amsterdão. À medida que o nível do mar continua a subir, impulsionado pela inércia térmica dos oceanos, mesmo após o fim das emissões, essas cidades tornam-se os novos recifes de coral. Os arranha-céus de Manhattan ficam submersos em 6 metros de água. As ruas transformam-se em canais. Tubarões nadam pelos átrios de Wall Street. Os vidros das janelas, atingidos por furacões, estilhaçam-se, permitindo que o oceano entre nas salas de reuniões. Florestas de algas marinhas crescem nas secretárias e nos arquivos. É uma paisagem aquática surreal, um testemunho da ambição humana engolida pelas marés, uma Atlântida da era antropocena. A água salgada é um solvente implacável, muito mais agressivo do que a chuva que cai sobre as cidades do interior. Nessas metrópoles submersas, a salmoura corrosiva corrói as fundações de concreto armado dos gigantes imponentes. A estrutura de aço enferrujada se expande, rachando o cimento de dentro para fora, fazendo com que enormes fragmentos da arquitetura moderna caiam nas águas escuras abaixo, esmagando os corais que estavam começando a se fixar. Mas isso é apenas o começo do colapso.
Enquanto as cidades costeiras se afogam, as áreas suburbanas enfrentam um destino diferente, mais lento, mas igualmente destrutivo. Sem o zumbido constante dos sistemas de climatização para regular a umidade e a temperatura, as casas com revestimento de vinil dos subúrbios americanos começam a sufocar sob sua própria construção. Os telhados, despojados de suas telhas por tempestades descontroladas, permitem que a água penetre nos sótãos. O isolamento torna-se uma esponja, pesada e molhada, um terreno fértil para o bolor negro que se espalha como um incêndio florestal pela parede de gesso. As vigas apodrecem, os tetos cedem e, eventualmente, toda a estrutura implode. Não leva séculos. Em 20 anos, uma casa suburbana padrão é um monte irreconhecível de madeira molhada e plástico, coberto por arbustos que se alimentam da decomposição rica em nitrogênio. Espere até ver o que acontece com as piscinas. Esses símbolos de lazer nos quintais se transformam em pântanos estagnados e cheios de algas, tornando-se incubadoras perfeitas para mosquitos e sapos. A cacofonia dos anfíbios coachando substitui o som dos cortadores de grama. Na ausência dos humanos, a tirania geométrica do gramado é quebrada. As ervas não nativas, tão cuidadosamente aparadas e regadas, são rapidamente superadas pela flora local feroz. Dentes de leão, trevos e cardos brotam nas calçadas de asfalto, suas raízes exercendo pressão hidráulica que quebra o asfalto em ilhas de entulho. A natureza abomina o vácuo e também abomina as linhas retas. As vastas redes de autoestradas que unem os continentes começam a desfazer-se. O ciclo de congelamento e descongelamento no hemisfério norte funciona como uma britadeira em câmara lenta. A água infiltra-se nas fissuras da superfície da estrada durante o dia, congela à noite e expande-se, forçando a fissura a alargar-se. E aqui está a parte estranha sobre o silêncio. Na verdade, não é silencioso. Sem o rugido dos motores de combustão, os sons da terra são amplificados. O vento assobiando através das barreiras acústicas quebradas da autoestrada, o gemido das placas de metal torcendo-se nos seus postes e o estrondo do asfalto cedendo sob o calor do sol criam uma nova e sinistra sinfonia. As ervas daninhas, sentindo a fraqueza da estrada, crescem através das fissuras alargadas. As árvores jovens criam raízes nas faixas centrais das autoestradas. Em 50 anos, uma autoestrada de 4 faixas é apenas uma clareira na floresta. Um estranho rio plano de verde onde os veados pastam alheios ao facto de que os carros já passavam a 110 quilômetros por hora. O reino animal também passa por uma reorganização radical. Nas cidades, os ratos e as baratas, tão dependentes dos resíduos humanos e do aquecimento, enfrentam uma queda populacional. Sem o nosso lixo, os ratos morrem de fome ou tornam-se presas para as aves de rapina que regressam. Mas o verdadeiro pesadelo começa nos zoológicos. Sem tratadores para proteger os recintos, cercas elétricas falhando com a morte da rede elétrica e barreiras físicas se deteriorando, os animais em cativeiro acabam por se libertar. Alguns, como os pandas ou aves tropicais especializadas em zonas temperadas, morrem rapidamente, incapazes de se adaptar ao clima ou encontrar suas necessidades alimentares específicas. Outros, no entanto, acham o novo mundo surpreendentemente acolhedor. Imagine leões a rondar as ruínas das capitais europeias, ou hipopótamos a estabelecer uma população selvagem nos deltas pantanosos do sul dos Estados Unidos. Estas espécies exóticas introduzem uma variável caótica nos ecossistemas locais, provocando eventos de extinção localizados ao caçarem espécies nativas que não têm defesa evolutiva contra elas. Enquanto a vida biológica luta pelo domínio, os nossos maiores monumentos travam uma guerra perdida contra a química. A Torre Eiffel, a Ponte Golden Gate, o Gateway Arch, estruturas definidas pelas suas estruturas metálicas, estão condenadas sem uma nova camada de tinta. A ferrugem é um processo de oxidação que nunca dorme. Não acreditaria na rapidez com que o metal cede. No caso da Ponte Golden Gate, a névoa salina do Pacífico acelera o processo 10 vezes mais. Os cabos principais, compostos por milhares de fios menores, começam a se romper um por um, soando como estalos de chicote na baía vazia. Eventualmente, a resistência à atração falha e a majestosa extensão se torce e mergulha na água,
deixando apenas as torres de concreto em pé como lápides na névoa. Em climas áridos, a decadência é mais lenta, mas não menos inevitável. As pirâmides de Gizé, já antigas, provavelmente durarão milênios a mais do que os arranha-céus de Dubai. As fachadas de vidro das modernas cidades do deserto se deslaminarão sob o calor escaldante, os cacos caindo para criar dunas cintilantes, enquanto a areia, implacável e fluida, se acumula contra o lado a sotavento dos edifícios, enterrando os andares térreos e convertendo os saguões em cavernas de areia. No entanto, entre a madeira podre e o aço enferrujado, há um material que criamos que se recusa a retornar à Terra. Mas há uma coisa que se recusa a morrer. O plástico, os polímeros que forjamos a partir do petróleo, são essencialmente imortais na escala de tempo humana. À medida que as cidades desmoronam, os rios de garrafas plásticas, sacos e embalagens persistem. Eles não são biodegradáveis. Eles se fotodegradam, quebrando-se em microplásticos cada vez menores sob a radiação UV do Sol. Esses fragmentos coloridos misturam-se com o solo e os sedimentos, criando uma nova camada geológica. Um plastiglomerado que servirá como o marcador definitivo do nosso tempo neste planeta. As inteligências futuras, se alguma vez escavarem os estratos do antropoceno, encontrarão uma faixa distinta de confetes sintéticos envolvendo o globo, um invólucro vibrante e tóxico de uma civilização que consumiu o mundo. Enquanto as estruturas físicas se deterioram, um perigo mais invisível espreita nos centros industriais. As fábricas químicas, as refinarias de petróleo, os tanques de armazenamento com milhões de litros de líquidos voláteis. São bombas relógio. Sem manutenção humana, as válvulas de segurança travam e a corrosão corrói as paredes de contenção. É aqui que a linha do tempo se torna imprevisível. Vazamentos maciços de cloro, amoníaco e petróleo bruto envenenam os ecossistemas locais, criando zonas mortas, onde nada pode crescer por décadas. Em alguns casos, raios ou faíscas da fricção entre metais inflamam esses vapores, causando infernos que queimam por semanas, sem que os bombeiros possam fazer nada. Essas cicatrizes enegrecidas na paisagem contrastam fortemente com a recuperação verdejante que ocorre em outros lugares, lembrando-nos da toxicidade que engarrafamos. No entanto, a natureza é notavelmente resiliente. Mesmo nessas zonas tóxicas, a vida encontra um caminho. As bactérias que se alimentam de petróleo proliferam, limpando o solo ao longo de séculos. Certos fungos e plantas, conhecidos como hiperacumuladores, sugam metais pesados do solo, armazenando as toxinas nas suas folhas, purificando lentamente a terra, uma geração de cada vez. A recuperação mais agressiva, no entanto, vem da vida vegetal que cultivamos para nosso próprio prazer estético. As trepadeiras ornamentais, o kudzu, a era inglesa, a knotweed japonesa, libertadas dos limites dos jardins e paisagismo, elas entram em guerra. Mas espere, fica ainda mais fascinante. No sul dos Estados Unidos, o kudzu, que não é mais cortado pelas equipes das rodovias, engolfa cidades inteiras. Ele sobe em postes de telefone, envolve carros abandonados e sufoca árvores, criando formas topográficas verdes bizarras que escondem os ângulos agudos da geometria humana sob um manto de folhas. Ele literalmente derruba linhas de energia, criando um efeito dominó de colapso da infraestrutura de serviços públicos. Este efeito de manto verde acelera a decomposição do que está por baixo, retendo umidade e calor, essencialmente compostando a nossa civilização enquanto ela ainda está de pé. Nos densos centros urbanos, árvores como o ailanthus, a árvore do céu, brotam de sarjetas e fendas na alvenaria. Os seus poderosos sistemas radiculares separam paredes de alvenaria, derrubando fachadas para as ruas. No entanto, de todos os legados que deixamos para trás, o nuclear é o mais duradouro e complexo. Existem mais de 400 centrais nucleares em todo o mundo. Nos dias seguintes ao desaparecimento da humanidade, os sistemas automatizados desligariam os reatores com segurança. No entanto, as barras de combustível usado armazenadas em piscinas de arrefecimento requerem circulação constante de água para evitar o sobreaquecimento. E isso leva-nos ao legado mais perigoso que deixamos para trás.
Quando os geradores a diesel de reserva ficam sem combustível, as bombas param. A água nas piscinas de resfriamento evapora. As barras de combustível aquecem, pegam fogo e explodem, liberando nuvens de isótopos radioativos na atmosfera. Esse cenário se repete em centenas de locais simultaneamente, criando um colar de pontos radioativos ao redor do globo. As imediações dessas usinas tornam-se letais. Mas, estranhamente, essas zonas de exclusão também se tornam reservas naturais involuntárias. Já vimos isso em Chernobyl. Apesar da alta radiação, a vida selvagem floresce porque a ausência de seres humanos é um benefício maior do que o prejuízo causado pela presença da radiação. Mas a natureza tem uma maneira estranha de lidar com a radiação. Podemos ver lobos e ursos recuperando essas zonas, potencialmente sofrendo com taxas mais altas de mutação ou vidas mais curtas. Mas suas populações prosperam no vácuo da interferência humana. As plantas nessas zonas podem se adaptar, mudando sua pigmentação para se proteger contra a radiação, levando a florestas com tons escuros e estranhos. A radiação se torna apenas mais uma pressão ambiental, forçando a evolução a acelerar. Enquanto a Terra se cura e muda, os desertos que tentamos conquistar com irrigação e ar-condicionado revertem ao seu estado natural com uma velocidade assustadora. Las Vegas, uma cidade de luzes construída numa bacia de poeira, fica escura. Sem a água bombeada do Lago Mead, as fontes secam em poucos dias. Os campos de golfe, exuberantes e verdes, ficam castanhos e quebradiços em uma semana. Agora, vamos ver o que acontece no deserto. A areia, sempre à espera no perímetro, começa a se espalhar pelas rodovias. As grandes pirâmides de vidro e os castelos falsos europeus são varridos por tempestades de areia, o vidro ficando fosco e opaco. As piscinas enchem-se de dunas. Escorpiões e cascavéis mudam-se para as suítes de luxo no piso térreo. Em um século, Las Vegas não passa de estranhas protuberâncias geométricas no deserto, cacos de cerâmica de uma civilização que pensava poder ignorar o clima. A barragem Hoover, um colosso de betão, provavelmente permanecerá de pé por milhares de anos, eventualmente sufocada pelo lodo, com as suas turbinas silenciosas, uma lápide para o fluxo do rio Colorado, até que um dia a pressão do lodo ou um evento sísmico a rompa, desencadeando uma inundação bíblica que limpará o desfiladeiro, apagando os últimos vestígios dos reservatórios que construímos. À medida que o solo muda, o mesmo acontece com a atmosfera. A poluição que sufoca cidades como Nova Delhi, Pequim e Los Angeles desaparece a uma velocidade surpreendente. Poucas semanas após as fábricas pararem e os carros ficarem estacionados para sempre, o ar torna-se cristalino. Mas a mudança mais dramática está a acontecer no céu. A visibilidade se estende por quilômetros. As partículas se depositam ou são lavadas pela chuva. À noite, a poluição luminosa que escondeu o cosmos da humanidade durante um século desaparece. A Via Láctea projeta uma sombra nas ruas abandonadas. As aves migratórias, anteriormente confundidas pelas teias brilhantes das cidades, recuperam as suas rotas ancestrais de navegação celestial. O silêncio das frequências de rádio permite que o zumbido eletromagnético do planeta retorne ao seu ritmo natural. Mas lá embaixo, nas salas silenciosas e com temperatura controlada dos arquivos e bibliotecas, um tipo diferente de morte está aí a ocorrer. Papel, filme e mídia digital são incrivelmente frágeis. Sem controle climático, a umidade flutua descontroladamente. Imagine caminhar por uma biblioteca nesta era. Os livros nas prateleiras começam a inchar à medida que absorvem a umidade. A cola nas encadernações se degrada e as páginas caem como folhas de outono. Mofo floresce nas capas de couro de tomos antigos. Cada história, cada lei, cada descoberta científica registrada em papel começa a se transformar em mingau. Os dados digitais são ainda mais efêmeros. Os discos rígidos e os servidores, sem energia, são apenas tijolos de metal e silício. Em poucas décadas, as cargas magnéticas que armazenam toda a nossa história digital se dissiparão. A nuvem se evaporará. Nos tornaremos um povo pré-histórico para o futuro, com nosso conhecimento perdido não porque não o registramos, mas porque o registramos em mídias que exigiam nossa intervenção constante para existir. Nas profundezas dos vales das montanhas,
onde represamos rios para criar reservatórios, a pressão aumenta. Os vertedouros, entupidos com detritos que ninguém está lá para limpar, não conseguem mais regular os níveis de água. Mas há um som que se ouviria ecoando pelos vales. Começa como um fio de água a escorrer pelo topo da barragem, erodindo a terra ao redor dos pilares de concreto. Então, uma falha catastrófica. A barragem se rompe. Uma parede de água, com milhões de toneladas, desce rugindo pelo vale, limpando o leito rochoso, destruindo as cidades fantasmas no vale abaixo e restaurando o rio ao seu antigo canal pré-humano. Este renascimento violento dos sistemas fluviais leva séculos de sedimentos e poluição para o mar, criando enormes plumas ricas em nutrientes que alimentam o plâncton oceânico, dando início a um boom na vida marinha que se espalha pela cadeia alimentar até as grandes baleias, cujas populações começam a recuperar nos oceanos tranquilos e sem navios. Enquanto as barragens monumentais falham, as fronteiras menores e cotidianas que estabelecemos desaparecem ainda mais rápido. Os bilhões de quilômetros de cercas, arame farpado, madeira, arame, começam a enferrujar e apodrecer. Essa reconexão da paisagem cria superestradas para a vida selvagem. Manadas de alces e veados podem migrar centenas de quilômetros sem encontrar nenhuma barreira. O isolamento genético das espécies causado pela nossa fragmentação da Terra chega ao fim. Predadores como o puma e o lobo expandem os seus territórios, voltando para as florestas orientais da América do Norte, mantendo as populações de herbívoros sob controle, o que, por sua vez, permite que as florestas voltem a crescer mais densas e saudáveis. O ecossistema começa a equilibrar-se, passando dos ciclos caóticos de expansão e recessão do período imediatamente pós-humano para um equilíbrio selvagem mais estável. No entanto, nas profundezas das nossas cidades, bem abaixo do solo, os metrôs e os sistemas de esgoto se tornaram rios subterrâneos. As bombas que mantinham o metrô de Nova York seco pararam de funcionar dias após a falha de energia. Mas é preciso perguntar-se o que está a nadar nesses túneis. Os túneis estão agora cheios de água salobra. Na escuridão total desenvolvem-se ecossistemas locais estranhos. Enguias e peixes cegos navegam pelos trilhos submersos. As colunas de aço que sustentam as ruas acima enferrujam na escuridão úmida. Buracos começam a abrir-se na superfície à medida que as cavidades abaixo desabam. Um táxi parado na Broadway pode ser repentinamente engolido pela terra, caindo na caverna inundada de uma estação de metrô abaixo. A cidade está a ser digerida por baixo, assim como está a ser desmantelada por cima. O peso dos arranha-céus, pressionando o solo encharcado, faz com que eles assentem e se inclinem, criando um horizonte inclinado e precário que parece uma boca cheia de dentes tortos. E os satélites? Milhares deles orbitam a Terra, um anel silencioso de tecnologia. Sem o controle terrestre para ajustar as suas órbitas, as suas trajetórias deterioram-se. Esta parte cria os espetáculos de luz mais espetaculares. O arrasto atmosférico puxa-os para baixo. Um por um, eles cruzam o céu, queimando na atmosfera como meteoros artificiais. A Estação Espacial Internacional, uma maravilha da cooperação, acaba por sucumbir à gravidade, traçando uma linha de fogo no céu antes de espalhar os seus destroços pelo Oceano Pacífico. O anel de destroços que deixamos em órbita começa a diminuir, o céu limpando-se da nossa presença metálica. Mas na Lua, as pegadas, as bandeiras e os rovers permanecem, perfeitamente preservados no vácuo, provavelmente a evidência mais duradoura de que existimos, monumentos silenciosos num mundo cinzento que observa a mudança da bola de gude azul. De volta à Terra, os ritmos sazonais intensificam-se. Sem o efeito de ilha de calor das cidades, os invernos tornam-se mais frios e com mais neve. As geleiras nas latitudes setentrionais, já não aceleradas pela fuligem industrial que escurece as suas superfícies, podem, ao longo dos séculos, começar a avançar novamente, ou pelo menos abrandar o seu recuo. Mas vamos dar um zoom em um único supermercado. As portas de correr estão emperradas ou quebradas. Lá dentro é um túmulo do consumismo. Enlatados enferrujam e estouram, vazando líquidos pretos.
Frascos de vidro com picles e molhos permanecem intactos por anos, preservados em seus selos a vácuo, até que o congelamento racha o vidro ou um tremor os derruba das prateleiras. As embalagens plásticas de batatas fritas e biscoitos permanecem brilhantes e coloridas, anunciando sabores para ninguém, enquanto o conteúdo dentro delas se transforma em pó. É um museu do mundano, onde os logótipos das nossas marcas favoritas olham para a escuridão, testemunhando a lenta invasão do mofo e dos ratos. Os animais domésticos que estavam trancados dentro das casas já morreram há muito tempo, com os seus ossos espalhados pelos tapetes. Mas e as plantas domésticas? Algumas delas escaparam. E é aqui que as coisas ficam realmente selvagens. Ficus, plantas-aranha e trepadeiras potos, encontrando uma janela quebrada ou um buraco no telhado, crescem até tamanhos monstruosos, alimentadas pelo composto da casa em decomposição. A sala de estar transforma-se numa estufa tropical. A fronteira entre o interior e o exterior é apagada. O conceito de interior deixa de existir. Existe apenas a natureza selvagem, recuperando cada centímetro quadrado de espaço que tentamos isolar. O silêncio dos subúrbios é quebrado apenas pelo vento e pelo canto dos pássaros, um contraste gritante com os cortadores de relva e o tráfego que antes definiam a paisagem sonora. Nas vastas faixas agrícolas, o solo, exaurido pela monocultura, inicia um longo processo de recuperação. A camada compacta criada por árados pesados é quebrada pelas raízes das plantas silvestres. Os fertilizantes químicos são lixiviados ou decompõem-se. Mas a recuperação do solo é um processo violento. Tempestades de poeira, que lembram o Dust Bowl da década de 1930, mas em escala global, varrem as planícies enquanto a terra luta para encontrar uma nova cultura de cobertura. Por fim, uma sucessão de plantas se estabelece. Primeiro as ervas daninhas resistentes, depois as gramíneas, depois os arbustos e as árvores. A pradaria retorna, mas é uma nova pradaria, semeada com a estranha mistura de culturas e espécies invasoras que introduzimos. Os talos de trigo crescem selvagens entre a grama azul. Os girassóis escapados do cultivo voltam suas cabeças para o sol em campos que se estendem até o horizonte, sem serem interrompidos por cercas ou estradas. À medida que os anos se transformam em décadas e as décadas em séculos, as arestas da nossa civilização satisfazem a segunda lei da termodinâmica. A entropia aumenta, a ordem dissolve-se no caos. Mas espere, o caos é apenas uma questão de perspectiva. Para a floresta, o colapso de um edifício não é caos, é uma oportunidade. É a luz do sol a atingir o solo da floresta. São os minerais a regressar ao ciclo. O desastre do desaparecimento humano é a maior bênção que a biosfera viu em 10.000 anos. O carbono que bombeamos para a atmosfera começa a ser reabsorvido. Os oceanos, embora acidificados e quentes, começam a amortecer as mudanças. O planeta, um sistema autorregulador, começa a trabalhar na febre que induzimos. É uma cura lenta, deixando cicatrizes que durarão por épocas geológicas, mas a febre passa. Nas florestas tropicais, a recuperação é mais rápida. As cicatrizes das estradas florestais são cobertas em meses. A floresta secundária explode para cima, lutando pela luz. E isso nos leva a uma área específica da selva. Um templo maia abandonado, descoberto por arqueólogos no século XX, é mais uma vez engolido pelo verde. Mas ao lado dele, um moderno centro turístico, construído em concreto e aço, enfrenta o mesmo destino. A selva não faz distinção entre o antigo e o moderno. As raízes envolvem as vigas de aço do centro de visitantes, assim como envolviam o calcário da pirâmide. A onça-pintada espreita pelas ruínas de ambos, o predador de topo de um reino que não tem memória dos turistas que outrora tiraram fotos ali. A umidade enferruja as catracas. A loja de souvenirs é uma caverna de maravilhas para os macacos que brincam com as bugigangas de plástico. Mais ao norte, as grandes florestas boreais do Canadá e da Rússia se expandem. O permafrost que estava derretendo pode se estabilizar em um novo equilíbrio.
As vastas turfeiras, bombas de carbono em contagem regressiva, podem começar a acumular massa novamente em vez de liberá-la. Mas há uma reviravolta na narrativa do gelo. Se os pontos de inflexão climática já tivessem sido ultrapassados antes de desaparecermos, as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida poderiam continuar a derreter durante séculos, impulsionadas pelo impulso térmico dos oceanos. Isso significaria que, mesmo sem nós, o nível do mar continuaria a subir, remodelando as costas durante milênios. O mapa do mundo muda. A Flórida se torna um arquipélago. A bacia amazônica se torna um mar interior. A geografia que memorizamos na escola é apagada pelas marés crescentes, criando um novo mundo que não reconheceríamos. Nas altas montanhas, as estâncias de esqui ficam silenciosas. Os teleféricos, suspensos por cabos, balançam ao vento até que os cabos se rompam. As trilhas, cortadas pelas florestas, ficam cobertas pela vegetação. Imagine-se se no topo de uma pista de esqui. A vista permanece inalterada, os picos irregulares, a neve, mas o vale abaixo fica escuro à noite. Não há luzes cintilantes da aldeia. As pousadas são esmagadas pelo peso da neve acumulada, que nunca é removida dos telhados. Avalanches rugem pelas montanhas, sem serem controladas por explosivos, remodelando as encostas. As cabras montanhesas e os leopardos das neves recuperam as terras altas. A incursão humana no mundo vertical é repelida, forçando os artefactos do nosso lazer a apodrecer nos vales. A paisagem sonora do planeta mudou fundamentalmente. O zumbido de baixa frequência da civilização industrial, o zumbido de 60 Hz da rede elétrica, o barulho do tráfego distante, o ruído dos motores, desapareceu. Mas o silêncio é pesado. Em seu lugar, os sons do Holoceno retornam. Os chamados estrondosos dos tetrases, o uivo do vento, o bater das ondas, o espaço acústico é libertado. As baleias podem ouvir-se novamente através dos oceanos. Os pássaros não precisam cantar mais alto para serem ouvidos acima do tráfego. O ambiente sensorial da Terra descomprime-se. É um mundo mais selvagem, mais barulhento, mais vibrante, mas para o ouvido humano seria assustadoramente solitário, uma majestade vasta e indiferente que seguiu em frente. À medida que o betão se desintegra e o aço apodrece, a assinatura química da nossa civilização permanece como o fantasma mais teimoso. Os PCB na lama do rio, os metais pesados no solo, o CO2 na atmosfera. E aqui está a ironia suprema. Ficamos obcecados em deixar um legado, construindo monumentos de pedra e aço, mas o nosso verdadeiro legado está escrito na química do planeta. Mudamos o ar, mudamos a água, mudamos o código genético da própria vida através da reprodução e da biotecnologia. Estas mudanças irão repercutir-se no tempo muito depois de o último arranha-céus ter caído. A tecnosfera que construímos está a ser desmantelada pela biosfera, mas a biosfera está a ser forçada a adaptar-se aos ingredientes da tecnosfera. É uma síntese, uma nova época em que o natural e o artificial se fundiram e agora lutam pelo equilíbrio. Nas partes mais profundas do oceano, o Titanic finalmente desapareceu, devorado por Rusty Glass, uma mancha de ferro no fundo do mar. Mas outra coisa chegou ao fundo do oceano. Os submersíveis de águas profundas que perdemos. Os submarinos nucleares que afundaram. Os cabos de fibra ótica que envolviam o mundo em informação. Eles jazem no lodo, artefatos alienígenas em um mundo de escuridão. As criaturas das profundezas, bioluminescentes e estranhas, nadam por entre os cascos de titânio que resistirão à pressão e à corrupção por eras. Estas são as verdadeiras cápsulas do tempo, escondidas na escuridão, à espera que um geólogo de uma espécie futura se pergunte que tipo de criatura construiu uma concha de metal para visitar o abismo. Na superfície, as estações continuam a sua marcha. A primavera traz uma profusão de pólen que cobre os para-brisas dos carros abandonados de amarelo. O verão aquece o asfalto até que ele rasgue. O outono cobre as calçadas com folhas que se transformam em solo. O inverno cobre as ruínas com um manto branco. Este ciclo é o batimento cardíaco da conquista. De forma útil, ele divide o complexo em simples. Ele recicla o refinado em bruto.
É o metabolismo do planeta, digerindo a refeição da civilização. E nessa digestão, novas formas de vida, novos ecossistemas e novas paisagens nascem. O mundo não está a acabar, ele está apenas a mudar de pele, a despojar-se da era humana para revelar algo bruto e novo por baixo. As grandes cidades do Delta, Nova Orleans, Cairo, Daca, são as primeiras a serem totalmente apagadas. Construídas sobre sedimentos que estão a afundar, confrontadas com mares que estão a subir, elas são devolvidas à água. O rio Mississippi, já não limitado por diques, muda de curso, balançando selvagem e livre, depositando lama sobre as ruínas do bairro francês. Mas ouça atentamente o pântano. Os ciprestes crescem entre as casas submersas. Os jacarés tomam sol nos telhados dos carros que se projetam do baiú. É um novo Pantanal, rico e fértil, construído sobre os ossos da cidade. Os nutrientes da cidade, em decomposição, alimentam uma explosão de vida que atrai milhões de pássaros. É um paraíso de decadência, um testemunho do poder fluido da água para recuperar o que lhe foi tirado. À medida que olhamos mais longe para as margens do que outrora foi o Império Humano, para as minas no interior da Austrália ou os campos petrolíferos da Sibéria, vemos as cicatrizes da extração. As minas a céu aberto enchem-se de água, tornando-se lagos tóxicos. Mas mesmo aqui, o inesperado acontece. A química destes lagos é extrema, mas bactérias extremófilas, antigas e resistentes, colonizam-nos. A água adquire cores vivas, vermelho, verde ácido, turquesa, devido aos metais dissolvidos e à proliferação de bactérias. São joias belas e mortais na paisagem. As pilhas de rejeitos, montanhas de resíduos rochosos, são lentamente colonizadas por líquenes que comem rocha, iniciando o longo e lento processo de transformar os resíduos novamente em solo. É um processo que levará 10.000 anos, mas o relógio da Terra é paciente. No final, ou melhor, no meio dessa transformação, há uma estranha beleza na ruína. A justaposição do mundo humano angular e do mundo natural orgânico cria uma paisagem surreal. Um veado parado no saguão de um banco. Uma árvore crescendo através de um carro. Uma cachoeira caindo pelas escadas de um estádio. E essa imagem nos leva aos grandes estádios. Os coliseus do nosso tempo. O Superdome, Wembley, o ninho do pássaro. Sem manutenção, os telhados cedem. A luz do sol incide sobre os campos de jogo. A relva, artificial ou natural, é coberta por ervas daninhas. As bancadas, onde milhares aplaudiam, tornam-se penhascos de nidificação para pássaros. O vento a assobiar pelas arquibancadas vazias soa como o rugido de uma multidão fantasmagórica. É um templo para jogar, agora dominado pelos elementos. Este processo de tomada de posse pela natureza não é um evento singular. É uma cascata de milhões de pequenos eventos. Uma semente a cair numa fenda. Um parafuso a enferrujar. Um lobo a matar um veado num parque de estacionamento. Mas a sua escala é o que desafia a imaginação. Está a acontecer em todo o lado, ao mesmo tempo. Do Equador aos polos. A força implacável e imparável da vida, expandindo-se para preencher todos os nichos que deixamos vagos. É um lembrete de que éramos residentes aqui, não proprietários. E à medida que o arrendamento termina, a casa está a ser renovada pelo proprietário original. As luzes estão apagadas, as portas estão abertas e a natureza selvagem está a entrar. Continue para a parte 3. À medida que os grandes estádios ficam em silêncio, a destruição se espalha pelas veias da nossa civilização. As pontes. Esses monumentos imponentes de aço e betão, como a Golden Gate, a ponte do Brooklyn e o viaduto de Millau, são testemunhos do nosso domínio sobre a geografia. Sem nós, são apenas ferro à espera de regressar à Terra como óxido. A tinta descasca primeiro, expondo o metal aos salpicos salgados dos oceanos ou ao hálito úmido dos rios. A ferrugem age como um fogo de combustão lenta, corroendo os rebites e os enormes cabos de suspensão que sustentam milhares de toneladas no céu. Mas é aí que reside o verdadeiro perigo.
A umidade infiltra-se nas fraturas microscópicas do betão, congelando no inverno e expandindo-se, rachando os pilares de dentro para fora. É uma violência silenciosa, um desmantelamento silencioso das coisas que pensávamos que durariam para sempre. A tensão nos cabos, outrora calibrada com perfeição, torna-se uma arma carregada. Um a um, os fios de arame começam a partir-se. Soa como um tiro a ecoar pela baía vazia, um estrondo agudo que sinaliza o início do fim para estes gigantes de ferro. No silêncio de um mundo sem humanos, estes sons são ensurdecedores, marcando a passagem do tempo em violentas explosões de falha. E então algo inesperado acontece. À medida que os cabos cedem, os tabuleiros das estradas torcem-se e dobram-se, acabando por cair nas águas abaixo. Não desaparecem simplesmente, transformam os cursos de água. Os destroços de uma ponte caída criam uma barragem, alterando o fluxo do rio, forçando a água a esculpir novas margens, erodindo a terra em padrões que não se viam há séculos. O rio, livre das nossas dragagens e canalizações, recupera o seu curso sinuoso. O lodo acumula-se em torno dos carros submersos e das vigas de aço, criando novas ilhas, novos pântanos, solo fresco para as sementes criarem raízes. As ruínas da ponte tornam-se um recife, um santuário para peixes, um poleiro para corvos marinhos secarem as asas ao sol. Mas espere até ver o que está por baixo. Enquanto as pontes sucumbem ao ar, o mundo subterrâneo que construímos está a travar uma batalha perdida contra a água. Os metros de Nova York, Londres, Moscovo, todos eles são essencialmente cavernas artificiais mantidas secas por bombas enormes. Sem eletricidade, sem mãos humanas para operar os interruptores, as bombas falham em poucas horas. A água, retida durante décadas pela nossa engenharia, invade tudo. Ela penetra pelas paredes do túnel, sobe do lençol freático e cai em cascata pelas escadas da estação. Os túneis escuros e ecoantes, antes cheios do guincho dos freios e do barulho dos passageiros, tornam-se rios silenciosos e submersos. Esta parte você não vai querer perder. Na escuridão total desses submundos inundados, um novo ecossistema começa a se formar. Os trilhos enferrujam e se transformam em pó vermelho que turva a água. Os vagões do metrô, presos nas estações, tornam-se aquários de metal. É um mundo frio e escuro, mas não morto. No entanto, na superfície, o aumento do nível freático nos metrôs começa a enfraquecer as fundações das ruas acima. O pavimento cede. Buracos se abrem, engolindo cruzamentos inteiros. A malha da cidade, as linhas retas e rígidas das nossas avenidas, começa a se deformar e desmoronar, transformando o cânion urbano em uma paisagem irregular e traiçoeira. Imagine este cenário a desenrolar-se neste momento. Os arranha-céus, esses monólitos de vidro e aço, são separados das suas raízes. Com as caves inundadas, as colunas de aço envolvidas numa guerra química com a corrosão, as torres tornam-se vulneráveis. Mas não é a fundação que cede primeiro, é a pele. A cidade moderna é envolta em vidro, mantida no lugar por juntas de silicone e borracha. Esses materiais não são eternos. Os raios ultravioleta do sol aquecem as juntas até que elas fiquem frágeis e rachadas. O vento, encontrando espaço nessas brechas, começa a empurrar. Painéis pesados de vidro projetados para resistir a tempestades se soltam de suas molduras. Mas a verdadeira transformação é ainda mais estranha. Quando um painel de vidro cai do 50º andar, estilhaça-se na rua abaixo, deixando uma abertura na armadura do edifício. O vento entra, criando uma diferença de pressão que explode mais janelas no lado oposto. O arranha-céus torna-se um túnel de vento, uivando com as vozes da tempestade. A chuva entra, encharcando as paredes de gesso, o carpete, os móveis do escritório. O controle climático desaparece. O interior do edifício começa a se assemelhar ao exterior. Em cidades com alta umidade, o 35º andar se transforma num pântano vertical. O mofo floresce em tapeçarias coloridas nas paredes, digerindo o papel de parede e a cola. No entanto, um segredo mais sombrio permanece oculto. Nestas cavernas de alta altitude, a vida encontra um caminho. Aves de rapina, falcões e gaviões já fizeram das nossas cidades os seus desfiladeiros.
Agora, sem janelas, elas mudam-se para dentro. O escritório executivo de canto torna-se um local de nidificação. A complexa fiação da sala de servidores torna-se material para um ninho. Bem acima das ruas inundadas, uma nova cadeia alimentar se estabelece. Mas enquanto os gigantes de pedra e aço levam séculos para cair, a vasta expansão dos nossos subúrbios residenciais enfrenta uma decadência muito mais rápida e humilhante. Essas casas não são construídas de granito, são construídas de pinho, compensado e drywall. São matéria orgânica, à espera de ser consumida. Mas aqui está a reviravolta que você não esperava. O inimigo do subúrbio não é o furacão ou o terremoto, é o inseto, especificamente o cupim. Sem as barreiras químicas que bombeamos para o solo, milhões de mandíbulas famintas surgem da terra. Elas se movem silenciosamente dentro das paredes. Elas comem as vigas de sustentação, as vigas do piso, as molduras dos retratos de família. Você não ouviria nada, a menos que colocasse o ouvido na parede. Um mastigar fraco e rítmico. A casa está a ser devorada por dentro. Em 20 anos, uma casa de madeira que abrigou gerações fica estruturalmente comprometida. Ela inclina-se. O telhado cede. E então, a gravidade dá o golpe final. E quando você pensa que acabou, tudo se acelera. O telhado é o escudo. Quando as telhas são arrancadas ou os cupins cortam as vigas, a água entra. A água é o solvente universal do nosso mundo. Ela apodrece o piso do sótão, goteja pelo teto e se acumula na sala de estar. A drywall se transforma em lama. O isolamento se torna um tapete pesado e encharcado que puxa o teto para baixo. A luz do sol entra no quarto principal, não pela janela, mas pelo buraco onde antes ficava o telhado.